19 países participaram em mais uma edição da Taça dos Campeões Europeus. O Sporting de Braga revalidou o título alcançado o ano passado. Albertina Machado não deu hipótese a ninguém. A corrida, isso é um vício, eu acho que é um vício. É um bichinho que está cá dentro e nós sentimos aquela sensação de liberdade. Albertina, antes de mais, obrigada por estar aqui connosco. A Albertina dispensa qualquer tipo de apresentação, é uma das melhores fundistas portuguesas dos anos 80, 90. O seu contributo para o atletismo nacional foi muito importante, mas antes disto tudo, começo por lhe perguntar como é que começou a paixão pelo atletismo, sempre por todo correto? Sim, obrigada pelo convite, é com muito prazer que eu estou aqui no meu clube do coração. Não podia recusar este convite, porque realmente isto para mim é um reconhecimento e é sinal que ainda estou viva. E também muito obrigada por se ter lembrado da minha pessoa. Olha essa. Comecei no atletismo quando frequentava o ciclo. O André Soares fizeram as provas no corta-mato escolar e eu participei nesse corta-mato escolar e a partir daí o bichinho foi crescendo dentro de mim. Começaram a haver essas provas populares ditas nas aldeias e despertou a atenção porque eu participava nessas provas e comecei a ganhar e então fui convidada para ir para um clube que era o Patrimonense, um clube de Nogueira. Eu, nem era a minha aldeia, que eu era de Celeiros, mas como essa equipa já estava formada, eu fui correr com outros colegas para lá para esse clube. Pronto, e fui crescendo. Fui crescendo a fazer umas corridas de vez em quando, porque não havia treinos. Entretanto, fui convidada para ir para o Futebol Clube do Porto, estive lá uma época e, entretanto, depois dessa época, regressei e fui convidada para vir para o Braga. Fui convidada para vir para o Braga e, durante a minha carreira, sempre corri pelo Braga. Corri pelo Braga durante 20 e muitos anos. Portanto, foi o meu clube do coração e foi desta forma que eu comecei no atletismo. Eu entendia que a competição é o resultado de um trabalho que nós fazemos ao longo de um período de tempo. Portanto, isso, primeiro, nós temos que gostar do que fazemos para conseguirmos o resultado em qualquer coisa na vida, não é? Para teres um bom resultado, tem que se fazer o que se gosta. E, portanto, eu gostava de correr, gostava porque me dava prazer, não é? E depois dava-me prazer porque eu tinha resultados. Nós procurávamos o desporto para termos liberdade. E no meu caso foi. Eu comecei a ter liberdade e a ter contacto com outras pessoas, com outras cidades, com outros países, através do desporto. E, portanto, foi através do desporto que eu conheci que me abriram muitas portas, que conheci pessoas, conheci tudo isto que eu falei. Portanto, isso foi uma forma de nós conhecer e depois isso é uma motivação para o tal vontade de querer treinar e de mostrar para conseguir chegar. Olha, eu vou treinar para ir ao Mundial, porque o Mundial, olha, é na China e eu quero conhecer a China. Olha, eu vou porque quero ir para estágio, ou para o Algarve fazer um estágio. E era uma forma de nós conhecer e sentir essas sensações que muitos jovens agora já as sentem com a família, nas férias, etc. Nós sentimos isso. Foi através do atletismo que eu consegui ter essas experiências. Mas, e sendo mulher nessa altura, sentiu que foi mais difícil conquistar o seu lugar e o seu espaço no atletismo? Na altura, as mulheres eram um bocadinho discriminadas em relação aos homens. E porque, lá está, a não compreensão dos pais deixar as mulheres, neste caso eu, ter a liberdade e ir sozinha, treinar e depois ir para as provas, fazia-lhes uma certa confusão, porque eles não tinham essa mentalidade, porque parecia mal. E depois nós íamos na rua treinar
e depois havíamos os comentários, não tens que fazer, olha, vai para casa, não tens vergonha. Havia essas pessoas, principalmente dos homens de mais idade, olha, não tens que fazer. E ao sábado havia um grupo que nós fazíamos o treino longo, com homens e mulheres, um grupo bastante grande. Imagina que nós passámos à altura das vindimas. E então, ai, andas aí a correr, que vocês deviam estar aqui, a vir aqui a trabalhar, a ajudar-nos, não sei o quê. Nós levávamos aquilo na brincadeira. Mas ouvíamos muito essas bocas. Depois, mais tarde, começaram a ver as provas com prémios. E os prémios nos homens eram sempre melhores que os prémios das mulheres. Imagina que no primeiro lugar um homem ganhava, na altura, 500 euros, a mulher ganhava 300. A minha geração lutou pela igualdade dos prémios. Era a Rosa Mota, a Aurora Cunha, a Manuela Machado, toda a gente. Então, porque nós fazemos a mesma distância, numa meia maratona. Fazemos a mesma distância, porque é que o homem ganha mais e a mulher ganha menos. E foi uma luta muito grande que nós tivemos e mais tarde os prémios começaram a ser iguais, mas foi bem mais tarde. Portanto, o ser mulher e o ser homem, na altura, era muito diferente. Ali um artigo que falava sobre a Albertina, que dizia que a Albertina estudava, lá está, trabalhava e treinava. Como é que conseguia gerir isso tudo? Eu fui um bocado malandra na escola e os meus pais pensavam que eu já tinha feito o 9º ano e não tinha. Não posso dizer às minhas filhas. E então eu tive que fazer o 9º ano à noite. E então trabalhava no escritório, levantava-me às 6 da manhã, 6h30, para treinar. Começava a trabalhar às 9 da manhã e saía às 6 da tarde. Então ia para o treino, às 8 horas começavam as aulas. Na Rua Santa Margarida, saía do estádio, ia a pé para a Rua Santa Margarida, porque era um professor, era o Hernani, o professor Hernani que fazia, era um professor que dava todas as disciplinas, depois íamos fazer o exame como externas. E então, num ano, eu consegui fazer tudo isto, depois fui a exame e consegui passar no 9º ano. Foi um ano muito duro, entretanto, fui aos Jogos Olímpicos de 84 a Los Angeles e a partir daí a que nós, a Sameiro pensou, se tu consegues os resultados, consegues fazendo isto tudo, se tiveres facilidades, os resultados vão ser muito melhores. E foi o que aconteceu, foi quando depois o presidente da Câmara, Mesquita Machado, nos convidou para trabalhar na Câmara, deu-nos facilidades, com um horário reduzido, e então aí os resultados começaram a melhorar muito e a fazermos bons resultados, começámos a crescer enquanto atletas, porque tínhamos tempo para treinar, para descansar e para trabalhar. Muito bem. Vamos ouvir algumas pessoas que também fizeram parte da sua equipa e que contribuíram também para a história do atletismo nacional. Sim. A Albertina era uma atleta que, além de ter um espírito, um sentido de humor muito interessante e muito positivo, era também, quando se tornava necessário, ela assumia o papel de capitã de equipa, era de facto uma verdadeira capitã que geria, e sabia também gerir muito bem, um grupo de atletas que, de alguma maneira, se moldavam a essa sua maneira de ser, a essa sua alegria contagiante. Albertina Machado era a grande capitã da nossa equipa dos anos 80, dos anos 90. Uma equipa gloriosa, com nomes sonantes do atletismo europeu e mundial, que a Albertina liderava como ninguém. Uma pessoa extremamente simples, mas com uma grande força de vontade, com um grande espírito de sacrifício, com um grande empenho, com uma grande dedicação, que fazia com que os resultados que conquistou ao longo da sua carreira parecessem fáceis. São inúmeros os títulos nacionais, vencedora da Taça dos Clubes Campeões Europeus, presente em 3 Jogos Olímpicos, 84 em Los Angeles, 88 em Seul, 96 em Atlanta. Penso que mesmo assim ficou aquém daquilo que realmente seria possível ela alcançar. Um resultado mesmo no topo da pirâmide.
Isso deveu-se às sucessivas lesões que a Albertina teve durante o seu percurso desportivo. Mas isso fez com que ela, mesmo depois de paragens, de épocas sucessivas, conseguisse ir à luta, mudar de especialidade e, mesmo assim, conseguir estar presente nos Jogos em 96, na prova da maratona. Aliás, a Albertina será, porventura, a única atleta no mundo que começou os Jogos Olímpicos na prova dos 800 metros e terminou na maratona. Aquilo que ela conquistou deixou, com certeza, marcas em muitas e muitas gerações. Albertina, por tudo aquilo que tu destes ao desporto, não apenas bracarense, mas ao desporto nacional, estamos todos temos uma dívida de gratidão para contigo. Obrigado por aquilo que foste, enquanto desportista, enquanto mulher. Queria dizer-te que sempre te admirei pela pessoa que és, atleta que foste e minha amiga. Sempre foste uma líder na equipa que formámos há muitos anos atrás, junto com as atletas, uma equipa fantástica do Sporting Clube Braga. Teria muito que dizer sobre ti, mas a palavra guerreira é a palavra certa. Obrigada, principalmente, por me apoiares nos momentos mais difíceis. Um abraço para ti, do tamanho do mundo. Tão querida. A Sameiro foi a sua primeira e única treinadora, certo? Sim, nunca deixei a Sameiro. E sente que, de facto, se não tivesse tido tantas lesões, as coisas poderiam ter corrido ainda melhor? Muito melhor. Eu fui uma vítima de lesões. Na altura, infelizmente, a medicina não estava tão avançada como está hoje. Inclusive, eu passei umas temporadas em Lisboa a fazer tratamento. Tive um mês e tal em Paris, também a fazer tratamento. E simplesmente voltei igual, simplesmente com massagens, num senhor espetacular em Lessa do Bali, onde iam lá os jogadores, os melhores jogadores a nível nacional de futebol, um senhor com mãos, ele conseguia fazer milagres. Portanto, a minha lesão era o nervo ciático que inflamava e tinha uma compressão na L5 e irradiava-me pelo posterior. E esse senhor, para mim, foi um grande homem porque me pôs a correr. A partir daí, é que eu depois comecei a treinar e consegui ainda ir aos Jogos Olímpicos de Atlanta à maratona, quando a Sameiro dizia que depois de as lesões, porque a lesão praticamente era sempre a mesma, só que doía-me um dia, doía-me mais na coxa, outro dia mais no gêmeo, porque irradiava, era o ciático que irradiava a perna. E então, depois de todas essas tentativas, eu consegui, numa prova mais lenta, treinar e fazer os mínimos para os Jogos Olímpicos na maratona. E aí, como já não tinha velocidade, nem a minha, já não conseguia, devido à lesão, fazer muita força para treinar rápido, tive que optar por uma prova mais lenta e mais longa. E então optámos pela maratona e ainda consegui fazer os mínimos à maratona, onde estive presente em Atlanta. O seu Tinoco era o diretor na altura, não é? Sim. Era ele que coordenava a vossa equipa. Era. E Emanuel Machado, outra referência do Atlético Nacional. Aposto que viveram muitas aventuras juntos. Sim, vivemos grandes momentos com todas as atletas, principalmente com a Manela, porque a Manela também é uma atleta muito bem disposta. É aquela menina que conta muitas anedotas, que faz rir e tem um coração do tamanho do mundo. E então passámos momentos muito felizes, todas juntas, porque viajávamos muito, treinávamos muito, fazíamos tudo. Fazíamos muitas jantaradas, nessa altura tentávamos aproveitar todas as oportunidades que tínhamos. E, na sua opinião, a que é que se deve os anos dourados do atletismo no Sporting Clube Braga? Que o Braga teve pessoas à frente da secção que sabiam trabalhar.
Não é que agora não saibam, também sabem. Só porque nessa altura a quantidade de atletas que se dedicavam ao atletismo eram muito mais que neste momento. Porquê? Porque na minha altura eu só fiz o 9º ano. Eu hoje não digo à minha filha, olha, chega, ficas no 12º e dedica-te ao atletismo. Nós queremos que os nossos filhos tirem um curso. Havia montes de clubes que apostavam no atletismo. Porquê? Porque havia muitos atletas. E então, nessa altura, nas aldeias, todas as aldeias, havia um clubezinho que iam às provas populares, que nós lhes chamávamos, as provas da aldeia. E então, esses senhores, que eram os carolas, que ao fim do dia de trabalho juntavam o grupinho e iam correr com eles, para depois, ao fim de semana, quando houvesse provas, levavam os meninos a correr essas provas. Eu, as primeiras provas que fiz, ia numa carrinha aberta, de caixa aberta. Onde é que agora se vê isso? Não é? Mas na minha altura era verdade. Havia lá um clube que tinha atletismo na aldeia e então nós íamos todos contentes. Agora é proibido, na altura não era. Então eles pediam as carrinhas às empresas e então nós todos contentes a fazer a festa, sentadinhos na carrinha, íamos daqui para Mirtibães, que havia lá o Mosteiro de Tibães, que ainda existe, fazia uma prova lá na segunda-feira de Páscoa. Portanto, nessa altura era moda fazer tudo isto. E tudo isto foi passando. E, portanto, como era moda fazer isso, faziam e era fácil arranjar atletas. Haviam muitas atletas. Portanto, neste momento, não acontece porque falta dos carolas, falta de clubes e porque os pais apoiam os filhos ou a trabalhar ou a estudar, mas principalmente a estudar e a tirar um curso. Como as atletas ganhavam um salário maior correndo essas provas do que estando a trabalhar, Era mais vantajoso. era mais vantajoso. A Albertina participou em 3 edições dos Jogos Olímpicos, foi tricampeã nacional de corta-mato, a vencedora da Taça de Clubes de Campeões Europeus de Estrada e Corta-mato, 10 vezes campeã nacional em 800, 1500, 10.000, corta-mato e maratona. Sim. Qual destas conquistas é que foi mais importante para si? Todos foram diferentes. Foi os resultados, a presença nos Jogos Olímpicos. É lógico que é muito bom ser campeã europeia, ser campeã de corta-mato, ser campeã nacional, tudo isso foi muito bom. Mas a presença nos Jogos Olímpicos é algo mágico porque nós ali somos vistos como uns deuses. Então os americanos veem os atletas como pessoas diferentes. Pessoas diferentes, porque nós vamos para um estádio onde está o estádio cheio, à espera daqueles atletas, simples atletas humildes, que tiveram uma vontade de estar presentes e eles ali são as estrelas. E tu sentes-te ali, mesmo se não és um atleta de nível elevado, sentes-te um atleta igual aos outros. Não há diferença, porque aquele público reconhece. E então isso para mim encheu-me o coração, porque ainda me estou a ver, eu vestida nos 800 metros, era assim uma coisa que não tem explicação. Eu sei que a sua mãe faleceu o ano passado. Sim. E que tinha uma ligação muito forte com ela. Queria lhe perguntar como é que foi para a sua mãe acompanhar o seu trajeto todo e depois também conseguir acompanhar o da neta, a Mariana. Deve ter sido muito bom para ela, não? A minha mãe era uma mãe orgulhosa. Era a minha mãe que ia à segunda-feira ao café e pedir os recortes do jornal, ou o jornal, para trazer para casa, para mostrar, para guardar para mim, e depois fazia a mesma coisa com a minha filha. Ela ficava tão orgulhosa de chegar ao café, trazer o jornal e dizer: olha para a Mariana, eu não sabia que ela tinha ido. Ficava assim toda, eu não sabia, ganhou. Era uma mãe muito dedicada, muito orgulhosa
e fez muito por mim. Para mim foi um orgulho, foi uma alegria a minha mãe ainda estar presente enquanto a Mariana atleta, porque eu sei onde ela está, que ainda vai se conseguir a ser o orgulho dela, porque qualquer avó que tem uma neta como tem a Mariana, e a Mariana tem uma frustração enorme não ter prestado tanta atenção como queria à avó, porque nunca imaginava que a avó ia durar. Nós nunca pensámos que temos uma avó com 93 anos e que vai partir. E para nós, uma mãe ou uma avó com 93 anos, nós achamos que ainda não é velha. E que vai durar a vida toda. É, e que vai durar a vida toda. Que eu lembro-me que eu ia treinar e chegava à casa às 9 e muitos, e a minha mãe tinha lá a panelinha com a minha comidinha em banho-maria. Agora mete-se no micro-ondas, não é o que eu faço, eu prefiro ter a comida fresca, mas na altura eram os moldes que a minha mãe tinha, eram as condições que ela tinha, e a minha mãe tinha a comidinha quente em banho-maria ali à espera da filha. E não tenho vergonha de dizer que eu, na minha altura, não tinha casa de banho com chuveiro, tinha uma casa de banho com o bidé e a sanita. E então, e não tinha água quente. A minha mãe tinha o fogão, onde me aquecia uma panela de água, e eu chegava à casa, no inverno, calçava os chinelos, ia para a casa de banho com um copo, tomava banho. Era assim que eu tomava banho, com um copo, a bacia, enchia, tipo chuveiro. Mais tarde, depois já começámos, meu pai fez uma casa de banho, mas eu não tenho vergonha de dizer. E foi isso que nos fez crescer e que valorizámos, conquistávamos. Eu valorizava tudo que conquistava. Porquê? Porque começámos a crescer. Eu sei que a Albertina valoriza muito a família e por isso os seus sobrinhos quiseram preparar-lhe uma surpresa e gravar uma mensagem para si. Vamos ver? A tia Tina foi sem dúvida um marco super importante na nossa infância, na minha e dos meus primos. Sempre fizemos viagens em família para ir ver correr e gritar por ela, tia Tina, tia Tina. E sempre foi o exemplo de uma pessoa super positiva e que tenta sempre passar esse espírito positivo a quem a rodeia. A tia Tina é um exemplo de força, resiliência e garra. Beijinhos. Beijinho, tia Tina! Beijinho! Manda beijinho! Querida tia Tina, é um orgulho ter uma tia assim, simpática, atenta, dedicada, lutadora, uma verdadeira inspiração. Um beijinho enorme, do tamanho do mundo para si. Beijinhos. São mulheres como você que conquistaram o mundo. É um orgulho fazer parte da sua vida. Um beijinho muito grande. Olá! Gosto muito de tia. Muito bem, Guga. Oh, que a tia Tina é um exemplo para todos nós. É motivadora, ai, é inspiradora em tudo o que faz. Uma foi verdadeira guerreira do sobrinho, mundo. Pedro. Beijos, tia. Beijinhos. Oh, Que família grande. É, Vocês uma são... família maravilhosa. Vocês são muito próximos uns dos outros. Somos, porque eu era assim. Eu, quando eu ia correr ao estrangeiro, eu tinha muitos sobrinhos. E então, nessa altura, não havia assim as coisas que há hoje. Eu trazia sempre presentes. Eu estava sempre à procura de coisas para lhes trazer. Para paparicá-los. Paparicá-los. E eu fazia questão de trazer sempre recordações. E eu gostava de chegar a casa, abrir o saco e eles estavam sempre à espera do que eu te ia trazer. Ainda hoje eu partilho coisas que posso com eles. E é um orgulho porque nós temos que partilhar. Que dar para colher. Se tu queres ter amor, tens que dar amor. Não é? E foi o que eu senti nestes meus sobrinhos, não é? Eles agora estão-me a dar o amor que eu lhes dei.
em 1988 casou com Joaquim Carvalho, o seu atual marido, numa pista de atletismo, é verdade? Sim, é verdade. Como é que é isso? Isso foi uma ideia minha. Exato, de quem é que foi a ideia? Porque, é assim, eu fui uma atleta de pista e, entretanto, nunca desfrutei muito daquela pista. Porque quando aquela pista foi construída, eu já não fazia atletismo de pista coberta. Fazia mais provas de estrada, maratona. E então, achei uma ideia, lembrei-me assim, casar numa pista de atletismo, acho que era uma ideia muito bonita. Acho que era uma coisa bonita, uma coisa gira. E então fui falar com o Conde Gomel, com o Sr. Conde Gomel, e ele era meu amigo, conhecia-me como atleta, e fui ao Paço, marcar uma entrevista com ele e disse: olha, eu autorizo, muito bem, eu vou tratar do teu casamento e sou eu que te vou casar. Como é que foi o casamento? O casamento foi super giro. Mais uma vez, os meus amigos vieram fazer a cobertura do casamento, o jogo e a bola. Eu tenho aqui uma surpresa para si. Que é assim, eu não resisti. Então, a sua filha ajudou-me e trouxe-me um recorte de um jornal da altura. Sim. Que está datado de 28/12/1988. E eu mostro aqui na imagem. Sim. O líder do jornal à altura era: o grande gozo de pagar a festa custou-me 700 contos na moda antiga, mas valeu a pena. Sim, sim, porque na altura os pais faziam o casamento aos filhos. Mas, como o meu casamento ia ficar muito caro, o meu pai disse: não, só te pago o vinho. Foi verdade. E então, deu-me gozo. Eu também não queria que o meu pai pagasse, porque eu tinha dinheiro, não é? Eu ganhei, eu ganhava algum dinheiro. E então... Também foi uma forma de se emancipar. Sim, claro. E eu tive muito prazer em fazer a festa, em oferecer essa festa aos meus convidados, que vieram pessoas de Lisboa, vieram pessoas de todo o país à minha festa, vieram pessoas do Algarve. E foi uma festa que ficou na história de todos os presentes, porque foi uma festa onde a cerimónia foi lá, a cerimónia de casamento, e o copo d'água também foi lá. Portanto, eu contratei um serviço e então o Migaitas, como era o restaurante lá ao lado, que era o expositor, emprestou tudo que era necessário para que se proporcionasse um copo de água ao nível que foi. E então foi pela bomba, que já li a notícia. Já, porque as pessoas não tiveram que pegar nos carros e deslocar-se. E foi muito giro. Foi muito giro. E com foi convidados diferente. Ilustres, como a Rosa Mota. Sim. O presidente da Câmara, Aurora Cunha, muitos, o presidente da Federação. Foi... Eu achei piada a notícia, porque está aqui uma parte na coluna que diz o seguinte: o banquete foi terminava... tudo ao pormenor. Não, porque os jornalistas são os cuscas, eles querem saber tudo. Não, mas achei piada a notícia, que hoje em dia não se vê disto. Não. Então eu passo a citar: o banquete interminável, caldo verde, canja, arroz de marisco, coelho à caçadora, cabrito assado, à moda do Minho, e entre os pratos frios, a consoada de milho. Aliás, aqui tudo ao pormenor. E aqui diz uma parte muito engraçada, que é: faltam o salpicão, o presunto, o salame, os panados de vitela, as iscas de bacalhau, os doces, que Deus nos livre, eram mais do que as mães. Achei o máximo. Não, mas está mesmo muito engraçado. E também li aqui na notícia que o Sporting Clube Braga ofereceu um relógio com cristais como prenda de casamento. Sim, é verdade? Sim, é verdade. Muito bem. É verdade. Eu sempre tive um carinho muito especial pelo Sporting Clube Braga. Eu sou bracarense de gema e na altura o Sporting Braga passou por muitas crises e o atletismo igual. E então nós, enquanto atletas, tivemos, eu na minha carreira tive, não sei, mas muitos presidentes. E nós
como é lógico, tínhamos um subsídio mensal do clube e nós estávamos meses e meses sem receber esse clube. Mas não foi por isso que eu deixei de ser bracarense e deixei o meu Braga. Aliás, recusou uma proposta do Benfica. Então eu tive uma reunião um dia no Benfica e com o dirigente do Benfica, e eles achavam que eu era uma pessoa tímida, e era. Para algumas coisas eu sou tímida. E então levaram-me ao jantar e disseram-me assim: Albertina, escreve aqui o que tu queres. O subsídio que eu queria, a quantia que eu queria, não quero. Mas escreve, diz, não tenhas vergonha. Eu disse: olha, eu não quero sair do Braga. E o Braga estava com não sei quantos meses em atraso. Portanto, eu nunca troquei o meu clube em prol de ganhar mais dinheiro. Porque, não sei, eu às vezes penso assim, não devia ter feito isso. Porque é o que eu digo, às vezes eu estou com colegas, por exemplo, a Jéssica Augusto e outras. Eu quando saí do Braga é que eu ganhei dinheiro. E elas têm razão, porque tiveram muito mais dinheiro. Mas às vezes o dinheiro não é tudo. Porque sabia muito bem, os sócios não mereciam. Na altura, os sócios não mereciam que eu saísse de Braga. Porque eu era tão acarinhada pelos sócios, que ainda me lembro que às vezes faziam entrevistas às pessoas e diziam: quem é mais conhecida, o Mesquita Machado ou a Albertina Machado? Lembro-me, há entrevistas aí. E as pessoas diziam: Albertina Machado, não é? E eu, na altura, eu sentia-me, não sentia com coragem de sair do Braga. Depois de quase 2 épocas ao serviço do Sporting Clube Braga, deixou as competições. Foi uma decisão difícil? Sim. Foi difícil porque eu deixei o Braga com 38 anos. E então, eu, enquanto atleta, mesmo com essa idade, naquele meio, eu não me sentia que tinha 38 anos. Era uma jovem de 25, 30. Eu só chegava à casa e as minhas irmãs diziam, meus irmãos: olha, tu não queres ter filhos? Não vais ter filhos? Olha que já tens não sei quanta idade. Olha que já tens 35, olha que já tens 36. E eu, realmente. E então andava a adiar. E eu, não, vou ser mãe aos 35. Mas depois chegava aos 35, olha, vai ser aos 36. E vai ser aos 37. E então eu andava a adiar. E eu, ok. Então cheguei aos 38 e disse assim: não, agora é limite. Se não 40, se eu quero ter 2 filhos, depois já vai ser muito tarde. Pronto, mas foi uma decisão que eu tomei na hora certa. Penso que foi na hora certa que eu tomei essa decisão. Porquê? Porque eu fui mãe no final da minha carreira. E depois pensei assim: bem, esquece o atletismo e agora vais ser só mãe. Mãe e trabalhadora. E foi o que eu fiz. Eu desfrutei das minhas filhas ao máximo. Até hoje, eu sempre que posso abraço-as, beijo-as e às vezes tenho saudades delas. Ainda há pouco a minha Bárbara me sentava no meu colinho, agora já não consigo porque ela é tão pesada. E eu adoro miminho. E então não me custou muito. Não me custou porque eu tive as minhas filhas que me preencheram esse vazio. A única coisa que eu senti falta foi um dia que eu, ao fim de um ano, porque eu fiquei um ano com a Mariana em casa, e ao fim de um ano eu estava já assim numa depressão pós-parto, de um ano em casa enfiada no ano 2000, onde foi um inverno que choveu tanto, que eu não saía de casa para poder passear, e então, fechada, a cuidar da bebê, e ela era assim bastante chorona e não sei o quê, e eu cheguei um dia e disse: não, eu tenho que dar uma corrida, e pedi ao meu marido, e fui dar uma corrida ao Parque da Ponte. E foi aí que eu percebi o quanto é difícil começar a correr. E nesse dia eu pensei assim: é por isso que as pessoas não gostam de correr, porque isto custa muito. E a mim doía-me as pernas, doía-me a parte respiratória, a garganta, ardia. E eu, isto custa tanto, porque eu nunca tinha sentido essa sensação. Porque parou, não é? Durante algum tempo. Parei um ano. Retomar. Minha nossa! Mas ainda hoje corre. Pronto, entretanto, ainda hoje corro
muito pouquinho, porque as mazelas já são algumas e tenho que me poupar para o meu trabalho, não é? Porque eu gosto muito do meu trabalho e tenho que estar em forma para poder dar as minhas aulas. E o que é que faz atualmente? Atualmente eu sou técnica desportivo, trabalho na Câmara Municipal de Braga e faço atividade física sénior. Portanto, eu trabalho com pessoas séniores, que vai dos 30 aos 80 e muitos. Portanto, é uma coisa que me dá muito, muito prazer. E as quartas-feiras, para mim, são aquele dia que eu venho motivada porque à quarta de manhã, naquele estádio 1º de maio, com um dia de sol como hoje esteve, com 130 pessoas à minha frente a dizer isto é melhor que um ginásio, é o melhor prémio que eu posso receber. E, portanto, eu faço isso, faço atividade física sénior, com pessoas de tudo. Pessoas deprimidas, pessoas felizes, pessoas gordinhas, pessoas magras, tenho de tudo lá, mas que me preenchem, que passam a ser, que são a minha família. Eu estive ausente do atletismo até as minhas filhas entrarem no atletismo, porque eu dava-lhes todo o apoio, elas andavam na natação, eu levava, era o desporto que elas faziam, e eu não tinha tempo para ser treinadora de atletismo, como tinha sido convidada pela secção. E então, a partir do momento que as minhas filhas vêm para o atletismo, eu aproximo outra vez do atletismo e fico por dentro outra vez da modalidade. A Bárbara, entretanto, desiste do atletismo porque sente as dificuldades dela e passa a ter as suas dificuldades, as suas limitações e abandona o atletismo. Agora faz manutenção, mas carreira como atleta deixou. E a Mariana continuou, como todos sabem. O que eu quero é que as minhas filhas sejam felizes, sejam amigas, cada um com a sua postura, e nós pais temos obrigação de as compreender e de as fazer feliz e de as ajudar E aceitar. nos problemas que elas têm e tentar melhorar com que elas sejam melhores pessoas. E é isso que eu tenho feito e que me esforço para fazer. E está a fazer um bom trabalho, de certeza. Vamos ver o que é que elas têm para dizer? Vamos. É só surpresas. Claro. Alba, Tão minha. bonita. Uma pessoa que lutou por mim, pela minha irmã, por toda a família. Uma pessoa que está sempre de braços abertos, pronta para ajudar, para dar e receber. Uma pessoa que nunca põe os olhos de lado para um desafio. Está sempre pronta a enfrentar tudo, todos os obstáculos, sejam eles quais forem. Obrigada, mãe, por me fazeres olhar para o passado e sentir Olha, orgulho vês como é na verdade. pessoa que sou hoje, na pessoa que eu me tornei, muito graças a ti. Sim, porque tu és uma lutadora, foste e sempre serás. Obrigada por me inspirares, a mim e a muitas outras pessoas. Um grande beijinho, com carinho e amor. Uma mulher com Meu filho espírito jovem, querida. sempre pronta para a diversão. Qualquer momento com ela é sempre repleto de gargalhadas e de boas memórias. Como mãe, é uma pessoa fantástica. É um exemplo diário de espírito de sacrifício, de superação. Uma pessoa super lutadora. E sem dúvida nenhuma que me ajudou imenso a tornar na pessoa que sou hoje, que todos os dias me ajuda diariamente a crescer e a ser uma pessoa melhor. Não tenho dúvidas que grande parte das minhas conquistas se devem ao seu apoio diário, porque está sempre pronta para me amparar nos momentos mais difíceis e para celebrar as maiores conquistas. Espero sempre conseguir orgulhar-te e espero sempre conseguir também retribuir todo o amor que tu nos dás a toda a família. É um orgulho enorme ter uma mãe como tu. Amo-te muito, mãe. Ah, minha querida. Como vê, está a fazer um bom trabalho. Olha, mas viste a babinha? Sim. Mas e o que é que sente ao ouvir estas palavras das suas filhas? Fica feliz? Olha, é assim, é lógico que eu ouvir as minhas filhas dizer o que eu vi, eu fico contente porque elas reconhecem o que eu lhe faço, porque é tudo verdade, não é? Mas também sei que há pais que fazem e não são reconhecidos. Portanto,
eu sei que posso me sentir feliz e orgulhosa pelas filhas que tenho. E com uma mulher cheia de sorte também. E com uma mulher cheia de sorte porque consegui ter as filhas que tenho. Mas também sei que me sacrifiquei e trabalhei para elas ser assim. Com certeza. Portanto, só tenho que lhes dizer obrigada. Obrigada pelas filhas que são e pelo reconhecimento e pelo testemunho que me deram neste momento. Fico muito feliz. Ainda bem. Albertina, queria lhe perguntar como é que reagiu quando ela lhe disse que tinha batido o recorde da Fernanda Ribeiro penso que foi nos 1500 metros de pista ao ar livre. Sim. Como é que reagiu? Acredito que a Mariana vai ser uma grande atleta. Acreditava na altura que ela já era uma boa atleta, mas que as coisas os resultados não aparecessem tão cedo. Desculpa interromper, Albertina, sabe que ela contou-me que a primeira vez que bateu este recorde tinha-se enganado no horário da prova. Da prova. E mesmo assim conseguiu bater. Conseguiu. Imagine-se muito bem. Foi. Ela aqueceu, enganou-se no horário e quando foi, as meninas estavam na partida e a Susana, que é mãe de uma menina, que também foi atleta, a Susana é a esposa do Rui Silva, que foi também um grande atleta, disse: Mariana, o que estás a fazer? Diz ela: olha que eles estão na partida. E ela foi para a partida. Ela foi para a partida sem aquecer. Sem fazer o aquecimento. E imagina a parte, ela teve que ser muito forte para se controlar emocionalmente, teve que ser uma pessoa muito segura, porque sem stress, estressada ficou, mas com segurança, porque é preciso ser muito segura para dizer assim: eu vou sem aquecer, olha, eu já não vou conseguir correr. Muitas pessoas vão logo psicologicamente abaixo. Dizem, pessimistas, dizem, eu não vou correr, porque eu não consegui, não aqueci. E isso abala-as. Mas a Mariana isso foi uma prova da parte psicológica forte que ela é. Nada ali se abalou. Assim como as quedas que ela já teve, levantou-se e continuou a correr. Quando outras é para desculpa, não é? Portanto, mas os resultados que ela obteve, excelentes resultados, e para mim não acreditava que acontecesse tão cedo. Pois. E quando foi com os seus recordes? Ela bateu os 1500 e os 5000 metros. Sim. Eu pensava que ela não ia bater. É caso para dizer que filho de peixe sabe nadar. Sabe nadar e muito bem. sim. Acha que ela ainda bateu, vai bater mais mas alguns? Fiquei muito contente que ela tivesse batido. E eu às vezes acordo com ela, faltou 1800. Costuma puxar-lhe muitas orelhas, dar-lhe muitas dicas? Sim, às vezes. Sobretudo as neiras que ela faz. Não é? Tem que estar sempre a controlar. É assim, eu em casa tenho que, pronto, ela como não tem tempo para nada, eu tenho que lhe abrir o caminho todo, não é? É lógico. Eu tenho que lhe preparar as coisas de forma que ela perca o menos tempo possível. A Albertina, juntamente com a Manuela Machado, a Conceição Ferreira, entre outras, abriram portas às gerações futuras. Tem noção da importância que teve e que tem para o atletismo nacional? Abrimos portas na altura da Jéssica, a Filomena Costa e outras meninas que vieram de outros clubes para o nosso clube, para o Braga. Portanto, fomos nós as primeiras atletas do Braga. No fundo, fomos nós que abrimos as portas a todas essas atletas e à secção, não é? Porque a Sameiro era treinadora, tinha um clube, tinha atletas, mas atletas sem qualidade, não é? Sem talento, ou com pouco talento. E então teve a felicidade de encontrar estas atletas com talento e fez delas as atletas que fomos, não é? Nós fomos atletas porque tivemos uma boa treinadora e a treinadora teve uma boas atletas. E nós soubemos criar um grupo onde não éramos rivais, éramos todas amigas, treinávamos todas juntas. Embora na competição havia aquela rivalidade, que toda a gente queria ganhar a Albertina queria ganhar a Conceição, não é? Mas era saudável, era saudável.
E para além das medalhas e dos títulos, o que é que o atletismo lhe deu? Amizades também? O principal foi as amizades. Deu-me, proporcionou-me que tivesse uma melhor qualidade de vida, porque ganhei algum dinheiro que me permitiu fazer isso. É lógico que nós ganhávamos no clube, ganhávamos em prémios e tudo isso ajudávamos a eu ter um poder de compra diferente de uma pessoa normal. O atletismo também me deu isso. Deu-me dinheiro para eu ter facilidades para comprar e para ter algumas coisas. E a sua liberdade? E a minha liberdade, principalmente a minha liberdade, o meu conhecimento, conhecer o mundo, não é? Que eu de outras formas não conhecia, proporcionou-me ter melhor qualidade de vida e valorizar as pessoas. E olhando para trás, o que é que a deixa mais orgulhosa? Olha, o que me deixou mais orgulhosa é ter as filhas que tenho e a família que tenho. Independentemente de tudo que fiz, no desporto, o meu maior orgulho é a minha família. Primeiro as minhas filhas, o meu marido e os meus irmãos, os meus sobrinhos, a família mais próxima. É o meu maior orgulho, porque eu sei que eles têm muito orgulho na tia Tina. Eu, na minha família, é a tia Tina. Porque eu lembro-me que os meus sobrinhos iam às provas comigo. Eu, por exemplo, imagino que ia correr a Viana, ou ia correr ao Algarve. E a minha mãe andou uma vez de avião. E a única vez de avião que ela andou foi quando me foi ver correr a taça dos clubes campeões europeus no Algarve. E então havia um bilhete que sobrava de regresso de avião. E eu disse: "Oh mãe, queres vir comigo de avião?" E a minha mãe: "Quero." "Então vais andar de avião." E eu disse ao meu pai: "Oh pai, eu tenho Não, a mãe não vai, a mãe vai comigo." "Não, deixa vir." E o meu pai ficou zangado de eu trazer a minha mãe de avião. E então, o meu maior reconhecimento que eu tenho era a minha família fazer viagens com toda a alegria, com todo o bairrismo, apoiar a tia Tina. E os meus sobrinhos eram conhecidos. Eles iam: "Tia Tina, tia Tina." Eles ainda hoje dizem. Eles eram todos: "Tia Tina, tia Tina." E eu às vezes até me sentia mal, ao lado das minhas colegas a correr e eles chamarem por mim. E eu: "Isto ainda vai mais picar eles." É verdade. E então, eles sempre me apoiaram. Portanto, e agora fazem a mesma coisa com a Mariana, não é? A Mariana foi aos campeonatos da Europa o ano passado. A minha família foi toda com t-shirts vestidas a apoiar a Mariana. Portanto, eu tenho a certeza que a Mariana vai ter esse mesmo apoio que eu tive. E, portanto, o meu maior orgulho é ter a família que tenho e, é lógico, também ter os amigos e o que fiz. Claro, com certeza. Também tenho que ser orgulhosa do que eu fiz. Com certeza. Porque isto também saia do meu corpo. E tem todos os motivos para ser. Por último, eu queria lhe perguntar, já sabe, que é para fechar, o que é que faz de si uma guerreira? Olha, uma guerreira faz... Uma guerreira do Minho, primeiro tem que gostar da sua terra, das suas raízes, não é? E, enquanto desportista, sentir apoio dos guerreiros, não é? Porque, neste caso, dos bracarenses, porque eu senti orgulho de ser bracarense, porque senti que os bracarenses tinham orgulho em mim. E a nível mundial, tu vais a Nova Iorque, corres em Nova Iorque, vais ao Canadá, é só bracarenses. E então tu, ao longo desses anos, vais assimilando, e o teu coração fica assim. Como é que eu não posso ser guerreira? Como é que eu não posso ser bracarense? Eu sou bracarense até morrer. Tá. Obrigada, Ana. Obrigada, foi um prazer. Obrigada. Nada. Não gosto. Falei muito, não falei?